igreja com a Santa Paz do Senhor Jesus? Amém. Louvado seja Deus mais uma vez. Estar na casa do Senhor para glorificar o nome santo do Senhor. Aleluia. Só Ele para ter misericórdia de cada um de nós para a glória do Senhor Jesus Cristo. Você que tem a Bíblia nas suas mãos, vamos ao tema chave dessa campanha, Deuteronômio 8:8. Aleluia, louvado seja Deus. Livro de Deuteronômio, que é o quinto livro do Pentateuco. Aleluia, louvado seja Deus. Gênesis, aleluia, louvado seja Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e também Deuteronômio. Capítulo de número 8, do verso de número 8. Quem achou, diga amém. Amém. Terra de trigo e cevada, de vinhos e figueiras, romeiras e oliveiras, abundante de azeite e mel. Vai no Evangelho de Mateus, que é o tema que Deus me colocou para mencionar nesta noite. Mateus capítulo 16, uma passagem, não sei se é conhecida pela igreja, por mim é, louvado seja Deus, e eu tenho certeza que Deus vai falar com o teu povo, em nome de Jesus. 16 do verso 13, Evangelho de Mateus capítulo 16, do verso 13 ao 15. Quem achou, diga amém. Amém. A Bíblia diz assim, desta forma: chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: que dizes o homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, e outros profetas. E disse ele: e vós, quem dizes quem sou? Somente daí, feche tua Bíblia, aleluia, louvado seja Deus, e feche teus olhos e vamos orar em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus meu Pai, soberano tu és no céu e na terra. Nesse momento estou acrescentando, Pai, a oração da tua igreja. Nesse momento, Pai amado, estou aqui para fazer a sua vontade. Obrigado mais uma vez pela essa oportunidade, esse privilégio, essa responsabilidade que o Senhor colocou em meus ombros para poder transferir a palavra do Senhor. Papai querido, Pai amado, que o Senhor abra, Senhor, o entendimento do teu povo. E assim, Pai, que a palavra, Pai, venha semear em corações, Pai, e assim produzir frutos para, aleluia, para a grandiosa obra do Senhor. Que eu diminua, o Senhor cresça, e assim, Pai, me use-me, Pai, para a glória do teu nome. Assim nós oramos, nós te pedimos e agradecemos, amém. Pode aplaudir Jesus, pode se sentar. Hoje estamos no terceiro elo dessa campanha. O primeiro foi sobre aliança, o segundo foi sobre renúncia, e o terceiro foi sobre agora cevada. E quando nós olhamos, para você entender mais ou menos, para mim poder dar uma introdução, a cevada não é outro como se fosse uma segunda linha do trigo, mais barata, ali consumido mais pelo povo da Palestina, e ali colhida dos meados de março e abril. Então, pessoas de baixa classe, baixa renda, melhor dizendo, em vez de comprar um trigo que era muito mais caro, eles compravam a cevada. Por isso aquele menino em João capítulo 6, uma passagem muito conhecida pela igreja, dos 5 pães e 2 peixinhos, como um dos discípulos Douglas fala: aqui está um jovem com pães de cevada. Meu Deus. E ali, olhando, meditando, o Espírito Santo foi enchendo o meu coração com essa palavra. Não consegui entender, não consegui mencionar, mas Deus, Ele sabe o propósito. E hoje nós estamos falando de resgate. Eu falei para Deus o que essa palavra tem a ver com resgate.
E o Espírito Santo já tinha enchido o meu coração. Porque hoje, muitas vezes, você quer ouvir uma palavra que muitas das vezes resgatar o meu casamento, resgatar a minha família, resgatar os meus filhos, o meu esposo. Mas antes que haja esse resgate, eu preciso me resgatar. Aí o Espírito Santo foi enchendo meu coração, porque não há como eu resgatar alguém sendo que ainda eu estou perdido, que ainda eu não me encontrei e não me achei. Olha aí. E o Espírito Santo foi me dando as diretrizes, foi me dando os caminhos. E aqui, quando o Espírito Santo foi me enchendo dessa palavra, quando Jesus ele começa a falar para os seus discípulos: olha, o que os homens falam a respeito do Filho do Homem? Eu quero ouvir de vocês o que eles estão comentando. Uns estão dizendo: olha, os senhores estão dizendo que é o João Batista, outros dizem que é Elias. Aí Jesus, ele faz uma pergunta, que é uma pergunta para mim e para você. E para vocês, discípulos, eu não quero mais saber dos outros. Eu quero saber, diante aos teus olhos, quem eu sou para vocês. E ali Jesus deixou uma pergunta para os seus discípulos. Ele deixa uma pergunta para nós. Mas por que, pastor Ricardo, você está indagando isso? Em que contexto? É simples, pastor Paulo. Porque durante a nossa caminhada, pastor Felipe, a gente acaba se perdendo quem é Jesus para nós de verdade. Meu Deus. Quando a gente se converteu, Jesus era tudo, porque é um casamento. Mas durante a caminhada, eu vou para você exemplificar muitos exemplos aqui, que muitas pessoas se perderam durante a caminhada. E quando eu puxei no Aurélio a palavra resgate, tem vários significativos. Eu não vou usar quase todos, mas vou usar alguns para você entender. Resgate você pode colocar como libertar, porque a Bíblia diz assim em João, em Mateus capítulo 20, do verso 28: tal modo que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas sim para servir, e para dar a sua vida em resgate de muitos. Libertação. Isso é um resgate. Não existe outros tipos de resgate, de você pegar aquilo de volta que você perdeu. Eu não vou entrar em outros, que de uma forma metaforicamente falando, por exemplo, alguém pode dizer assim: olha, eu resgatei uma infância, na minha memória, algo da infância, um resgate. Mas o que o Espírito Santo me colocou é sobre isso, sobre eu pegar de volta, eu trazer de volta aquilo que eu já perdi. E o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer para a igreja que ainda está sempre de braços abertos. Ele está aqui dizendo para a igreja que Ele te ama. Ele está dizendo para você, aleluia, que durante a caminhada você deixou algumas coisas para trás. E Ele faz uma pergunta para você: quem eu sou para você? Eu não estou falando para você falar para o seu esposo, para a sua esposa: eu posso ter uma visão e a minha esposa pode ter outra visão através de Cristo. Mas o que identifica maior o que Ele é para mim hoje. Jesus está fazendo uma pergunta para você: o que Ele é para você hoje. Pastor, agora pensando nisso, eu preciso entender, porque quando a gente olha no reflexo da alma, a gente consegue enxergar os nossos erros. Um dia uma mulher lá no meu trabalho, ela que pediu ajuda, falou: Ricardo, eu preciso de ajuda. E a primeira coisa que eu falei para ela: olha, primeiro você precisa se encontrar, você precisa se achar quem você é. Porque a gente quer fazer tudo em cima de outras coisas. Primeiro eu preciso me achar. Para você resgatar o seu casamento, para você resgatar a sua família, você precisa se resgatar, você precisa se encontrar, você precisa saber quem é Jesus realmente na sua vida. E aqui eu começo com um tema rápido, mas que vai entrar e penetrar no seu coração. O tema da minha mensagem é: resgatando a minha verdadeira identidade.
resgatando a minha verdadeira identidade, ou verdadeira identidade que você acha melhor. Mas pastor, eu preciso voltar de novo. E quando nós falamos de resgatar, é trazer de volta aquilo que nós perdemos. E tudo isso, missionário Cristina, passando por um processo durante a vida, João Paulo, que muitas das vezes a gente não consegue mais olhar Cristo como Ele realmente é. Durante a caminhada, as nossas orações ficam geladas, a leitura da palavra não fica mais toda vez cotidiana, porque quando nós aceitamos Jesus é igual um casamento. Quando a gente casa, a gente só pensa em planejamentos felizes. Vamos ter filhos, vamos criar uma família. Mas o casamento entre o homem e uma mulher só esfria quando no momento da adversidade eles se unem. Quando eles começam a olhar um pelo outro, você olha, você está comigo, mesmo que, aleluia, nós não temos que comer, mesmo que você está enfermo, eu estou com você. É isso que mantém um casamento vivo, é isso que você mantém um casamento alegre e cheio de alegria e de graça e amor. Mas pastor, que tem a ver com Jesus? Tudo. Se você não tem mais alegria de vir para o culto, então resgata de novo. Se você não tem mais alegria de ler a palavra, resgata de novo. Se você não tem mais alegria de orar, resgata de novo. Resgata de novo. Por isso que Jesus faz a pergunta aqui, lógico, o contexto é outro, mas ele está fazendo uma pergunta para a igreja que nos hoje. E o primeiro passo que eu aprendo quando a gente perde e precisa resgatar é quando os nossos interesses estão acima dos interesses de Cristo. Meu Deus, olha aí. Jesus deixou bem claro em João capítulo 14, verso 21. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é que me ama. E se ama, será amado pelo meu Pai. Eu amarei e manifestarei a Ele. Jesus deixou bem claro: aquele que coloca a tua vida melhor, aquele que coloca eu acima da família, acima dos filhos, esse é digno de mim. É assim que nós devemos entender como os interesses, quando os interesses nossos são maiores do que o do Senhor. Jesus está falando para você nesta noite: é tempo de você resgatar de novo, é tempo de você voltar de novo, é tempo. Mas pastor, me mostra o exemplo que você falou. Lógico, lembra que o nosso irmão o presbítero José pregou na quarta-feira, ele pregou sobre a pesca maravilhosa. Pedro estava cheio de Deus, de Cristo, cheio. Durante a caminhada ele acaba negando a Jesus, mas a gente entende, compreende, porque durante a caminhada tem muitos altos e baixos. Mas a gente nunca pode perder, aleluia, sempre a essência do que é Jesus em minha vida. Jesus está falando para você: quem eu sou hoje para você? Você é aquele, aleluia, que começou quando você se converteu, quando você aceitou Jesus como Salvador. Quem é você? Se encontra hoje. Jesus está te chamando, está dizendo para você: olha, eu não te perdi de vista, eu não te esqueci. Quem eu sou para você? Quais são os seus interesses? Os seus interesses vão ser maiores. Então é tempo de você resgatar de novo. O seu trabalho está sendo maior do que Cristo, é tempo de voltar de novo. A sua família está sendo maior, é tempo de voltar de novo. É tempo de voltar de novo. É tempo de voltar de novo. Jesus está falando para você nesta noite: Ele tem que ser a prioridade. E quando Ele é a prioridade, meu irmão, Ele é a coluna, aleluia, da sua casa. Ele é a coluna da sua família. Ele é o alicerce
alicerce da sua casa, de toda a estrutura, meu irmão. Sabe por que as coisas não estão acontecendo? Não é porque Jesus muitas vezes, aleluia, não está permitindo, não. É muito fácil, missionária Patrícia, transferir a responsabilidade para Ele, quando a responsabilidade é nossa. Mas quando eu me coloco dizendo, Senhor, eu preciso resgatar de novo, eu preciso voltar de novo ao primeiro amor, eu preciso voltar de novo à primeira essência. É isso. Porque não dizer de Sansão? Sansão começou bem. Como diz o nosso irmão Salomão, não é como começa, mas sim como termina. Como termina, porque assim funciona. Jesus está falando para você: o que é mais importante, os seus interesses ou o meu? Como você trata cada culto, como você trata cada adoração, como você trata cada oração. Qual é? Os teus interesses são maiores. Os seus interesses são maiores. O Espírito Santo está dizendo para você nesta noite: quem Jesus é para você de verdade? Quando você se converteu, Ele era Salvador. Mas durante a caminhada, Ele deixou de ser Salvador. Ele é garçom hoje para você. Se Ele não fazer, eu não vou adorar. Se a minha casa não estiver boa, eu não vou adorar, porque mudou, senão Ele já não é mais o Salvador. Mas Ele está dizendo para você: eu vim para te buscar, eu vim para te guardar, eu vim para te proteger. Eu sou o que sou. O que Ele é para você nesta noite, igreja? Ai, Namaraçoialá. Quem Ele é para você? Eu gosto de comparar. Eu não sei você, eu falo de mim. A minha esposa está aí, ela não deixa mentir. Aonde eu vou normalmente pregar, eu falo que Deus me coloca. E uma vez uma pessoa do meu trabalho falou assim para mim: Ricardo, qual é o segredo do seu casamento? Eu assustei com a pergunta, porque ninguém me fez uma pergunta dessa. Qual é o segredo do seu casamento? Eu falo por mim: onde eu vou, eu honro a minha esposa. Enquanto uns falam mal, eu em casa, eu tenho uma coluna. Ah, mas duvido, isso eu não sei. Eu falo por mim. Por quê, pastor? Porque todas as vezes, eu lembro quando nós éramos namorados, sempre assim nós regamos o nosso casamento. Jesus é a mesma coisa. Eu sempre lembro das vezes que eu comecei a pregar. Eu lembro das vezes que eu sempre estava, aleluia, te orando, buscando a Deus. Porque é isso que mantém um casamento forte, fortificado. Quando ele entra na rotina, pastor Felipe, ele fica na rotina, ele desgasta mais rápido. Porque fica aquele casamento monótono, fica aquele casamento sem graça, onde cada um está para o seu lado. Mas quando eu estou com foco, quando eu cago de novo sempre o resgate, trazendo das coisas felizes que Deus trouxe para o meu casamento, para a minha família, ele vivifica, ele começa, aleluia, a colocar, aleluia, a graça, o poder. Isso também é com Jesus. Quando eu acordo de manhã, um domingo de manhã como esse, eu não sei você, eu falo por mim, um domingo como esse eu fico feliz, porque é dia de culto. Quarta-feira é dia de culto, aleluia, porque enquanto a chama no meu coração, que é a casa do Senhor, é a oportunidade de eu encontrar Ele, falar com Ele, chorar com Ele. Mas você pode dizer: mas pastor Ricardo, você não ora na sua casa? É bom, é gostoso, mas não é a mesma atmosfera do que está na casa do Senhor, que está diante do Pai. É outra coisa, meu irmão. Quando você sobe aquela escada, quando começa a tocar o louvor do nosso Bambuta, as lágrimas já começam a correr, meu irmão, porque você está, aleluia, com o casamento em pé. E Jesus está falando: eu vou te encher, eu vou te encher. Agora vamos ver
vem para um culto como esse e não sente nada. Você vem numa quarta-feira e não sente nada. Você vem num domingo e não sente nada. Toma cuidado. Resgate de novo. Segundo passo. Quando os meus interesses estão maior do que o Senhor. E quando eu penso, melhor dizendo. Segundo passo. Que eu não preciso dele. Quando eu acho só porque eu, Ricardo, hoje, vou colocar para você entender, estou numa fase melhor da minha vida, um exemplo, porque assim que aqui acontece, e eu acabo esquecendo dele, só porque muitas vezes na minha casa eu estou bom, na minha parte financeira eu estou ótimo, na minha parte conjugal eu estou ótimo. O que é mais fácil de fazer, a gente não precisa. A gente esquece. E a gente entende, meu irmão, que sem ele a gente não é nada. Mas pastor, como você fala isso? Eu falo por segunda-feira que Jesus só apertou somente o acelerador. Você sabe o que eu estou falando. Pastor, entendo, vou explicar. No meu bairro foi assim. Veio um vendaval, meu irmão, só Deus na causa. Pessoas ficaram entendendo, para você ver que nós não somos nada. Eita! É só Jesus começar a morrer um pouquinho para entender que não somos nada. É só Jesus começar a perder um pouquinho para entender que não somos nada. Ele diz para você: quem eu sou para você? Para mim ele é Salvador, para mim ele é o bom pastor, para mim, aleluia, ele é o ajudador. E quem ele é para você? Ele está dizendo para você nessa noite quem ele é para você. Por que você está dizendo isso, pastor Ricardo? Porque o Espírito Santo colocou no meu coração para resgatar. Existem várias igrejas, vários povos, mas quem é Jesus de verdade para cada um? Há uma pergunta que o Espírito Santo está falando para resgatar de novo, de volta aquilo que nós estamos sentindo. Você pode falar assim, né, pastor Paulo? Você pode falar assim para mim: mas pastor Ricardo, eu conheço Jesus, eu sei quem é Jesus. Eu vou usar um exemplo natural para você entender. Você pode até conhecer, para você entender natural, o presidente dos Estados Unidos, da Casa Branca. Você chegar na porta dele e falar assim: eu conheço ele. Se ele não te conhecer, você fica na porta. É diferente quando a gente conhece. Ele fala assim: ó, eu conheço ela. Quando alguém chega na porta diante do presidente e fala assim: olha, o Ricardo está na porta, ele falou que conhece, eu conheço ele, ele manda entrar, não é assim? Então não basta conhecer Jesus, basta somente que você ande com ele e ele também te conheça. Ele precisa te conhecer, ele precisa dizer assim: olha, eu conheço o João Paulo, eu conheço o pastor Ricardo, eu conheço, aleluia, quem está olhando na terra agora, eu sei a cada lágrimas, eu sei, aleluia, quem é você. Jesus está chamando de volta. Ele está falando para você: não tem meio termo. A Bíblia diz assim, livro de Tiago, aquele que se torna amigo do mundo é inimigo de Deus. Aquele que se torna inimigo do mundo é amigo de Deus. Isso é bíblico. Olha aí. Eu falo para Deus: Deus, se todas as coisas que eu for fazer eu me corrompa, então tira. Deus, se o Isaac for jogador para se corromper, eu não quero.
estafeta de Cristo para ganhar almas. Então está nas tuas mãos. É assim, igreja. Resgata de novo. O Espírito Santo está falando para você: eu te amo. Tenho saudade da sua oração, tenho saudade da sua busca, tenho saudade da sua consagração, tenho saudade das suas palavras. E o último, para encerrar, o arrependimento que engloba esses dois. Quando eu sei que Jesus é o que é, todas as vezes eu tenho que me arrepender. Todas as vezes eu tenho que me arrepender todos os dias. Arrepender, cara, sim, um arrependimento. O arrependimento que me resgata de novo, para entender o pequeno que sou, para dizer que eu sou falho. Foi isso que aconteceu com o povo de Moisés lá, com o povo de Deus na mão de Moisés, melhor dizer. Tinha uma promessa, a mesma, não vou dizer a mesma, mas eu posso colocar do mesmo jeito. Ou no mesmo sentido, melhor dizendo, que o pastor Paulo, no primeiro dia do ano de coisas novas, Deus está querendo dar coisas novas. E entra naquilo que eu falei: quem era Deus para eles? Se não dava maná, para que eu vou ficar lutando? Se não dava carnes, para que eu vou ficar adorando? Mas a Bíblia é tão linda que quando ele estava reclamando, lá na terra prometida, Deus já estava prometido, vamos dizer assim, a bênção para o seu povo. O Espírito Santo está dizendo para você nessa noite: quem eu sou para você? Se arrependa todos os dias. Vai arrependendo todos os dias. Viva, aleluia, uma vida que sirva a Deus, que perdoa. Acorde mais, Espírito Santo. Eu me arrependo do que eu fiz ontem, do que eu estou fazendo agora. Se eu errei, se eu pequei contra ti. Se não trazer o arrependimento. O arrependimento, sabe o que é o arrependimento? Que já estou encerrando. É você entrar dentro de você, enxergar o seu erro, enxergar a sua falha. Porque eu sempre falo isso, meu irmão. E aqui eu já estou encerrando. Eu sempre falo isso. O céu é o meu foco. Se eu vivo pregando para no final ir para o inferno, Meu Deus, o céu é o meu foco. Tive uma conversa atrás com a Emanuele sobre isso. Sou uma amiga lá da escola, dizendo: o céu é o foco. Eu não quero ter razão, eu quero ter paz. meu Deus, Maior que a razão, por isso que casais não se dão bem, porque eles querem ter razão. Maior que a razão é ter a paz, é ter a paz de espírito, é buscar Jesus. Ó Jesus, se o Senhor me voltar a buscar hoje, eu quero subir com o Senhor. Se o Senhor me buscar hoje, eu subirei. Você tem a certeza da salvação? Você tem a certeza, Jesus buscar hoje, você tem a certeza da salvação? É hoje dizer assim: olha, se Jesus buscar hoje, eu vou subir. É assim que funciona, porque o céu é o nosso alvo. O céu é o nosso alvo. O céu é o nosso alvo. É por isso que estamos aqui, porque ele um dia prometeu esse céu. Ele prometeu e viria buscar a tua noiva. aleluia. Quem é Jesus para você? Se coloque de pé, por favor.
resgatando de novo. Não sei porque o Espírito Santo colocou isso no meu coração, mas tem pessoas aqui. Mas pastor, eu estou tentando resgatar o meu casamento, aqui Deus colocou no meu coração. Você vai resgatar o seu casamento quando você resgatar você primeiro. Quando você se encontrar primeiro. Quando você se encontrar primeiro. É assim que o Espírito Santo colocou nessa noite para dividir com a igreja. Você precisa se encontrar primeiro. Você precisa se encontrar primeiro. Resgatar de novo a sua essência. O Espírito Santo está falando para você nessa noite. Tenho saudade da sua adoração. Tenho saudade da sua música. Não encare cada culto como culto normal, não. O Espírito Santo está dizendo para a igreja: quem eu sou de verdade para você. Feche os olhos. Senhor Deus meu Pai, eterno Criador do céu e da terra, Pai, a palavra, Pai, foi sim, Pai, que o Senhor colocou no meu coração sobre resgate. Para resgatar a minha família, para resgatar, Pai, eu preciso me resgatar primeiro. Eu preciso me encontrar, Pai, saber, Pai. Porque durante a caminhada a gente se perde, meu, é natural. Muitas das vezes a gente olha para o Senhor não como mais Salvador, por isso a gente cobra tanto. Porque se a gente fosse grato, Pai, a gente olharia de outra forma. E hoje, Pai, eu estou aqui para agradecer. Agradecer por tudo que o Senhor falou. Agradecer, Pai, pela vida do nosso pastor Paulo, que me deu essa oportunidade, e toda a sua casa. E todo o povo aqui, Pai, que ouviu a palavra, eu creio, Pai, que caiu em terra fértil. E assim, Pai, nós te louvamos, Pai, não pelo que somos, não pelo que somos, Pai, mas sim pelo que Tu és. Não importa, Pai. Fazemos a palavra de Abacuque, capítulo 3, versículo 17. Ainda que a figueira não floresça, ainda que falta o produto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, e os gados sejam arrebatados, as ovelhas, mas todavia nós nos alegraremos do Senhor. E assim, Pai, te agradecemos por tudo e te louvamos. Muito obrigado, Jesus. Amém. Aplauda o nome do Senhor Jesus.